foi que começou essa história, então, doutor? Vamos explicar para as pessoas como começou essa história de que o colesterol é vilão. A história começou assim. Em 1784, muito tempo atrás, né? O colesterol foi identificado na bile. Por isso que chama colesterol. Vem de cole, que é vesícula biliar. Então ele foi identificado. Passaram-se 100 anos e um patologista alemão chamado Rudolf Virchow está examinando uma placa de ateroma, encontrou colesterol lá. Não significa que colesterol causou a placa. Apenas encontrou ele lá. É uma correlação. E em 1912, um cientista russo chamado Anitkov, ele deu colesterol para coelhos e para galinhas, que são herbívoros. São animais herbívoros. Colesterol é uma substância animal, não é uma substância vegetal. Então, uma espécie que não se alimenta de produto animal, como é um coelho, que come capim, que come grama, ele não tem metabolismo para colesterol. Então, o colesterol foi dado para coelho, e claro, como o coelho não tem como metabolizar o colesterol, ele criou placas de ateroma na horta. Então, olha só, nós demos para coelho, e o coelho, então, desenvolveu ateroma. E essa ideia espalhou pelo mundo. Logo em seguida, o próprio Anitkov, ele deu colesterol para ratos, deu colesterol para outros mamíferos. E não aconteceu nada. Mas para coelho e para galinha acontecia. A indústria farmacêutica viu naquilo uma oportunidade de ganhar dinheiro, porque, claro, é o papel deles. E eles então começaram a desenvolver drogas para baixar o colesterol. E tem toda uma história de drogas que baixaram o colesterol. Só que nunca eles conseguiram provar, eu desafio qualquer um que esteja assistindo e me mostrar um paper, nunca conseguiu provar que baixando o colesterol baixava a doença cardíaca. Esse dado não existe na literatura, não existe. E aí esse processo foi, e aí em 1953, o Ancel Keys, um fisiologista de Minneapolis, no Minnesota, ele ligou o colesterol com a gordura saturada. E ele criou uma teoria, apenas uma teoria, apenas uma hipótese, de que se você come gordura saturada, você aumenta o colesterol, e que se você aumenta o colesterol, você entope a artéria. Então, se me permite, eu vou mostrar para você aqui, tem mais de 1.500.000 pacientes nessas duas folhas aqui, mostrando para você que gordura saturada não faz mal. Quando eles desenvolveram essa teoria, que começou em 53, e em 1977, o senador McGovern, político, que decidiu mexer com a alimentação americana e assumiu essa hipótese e criou essa história de que gordura saturada faz mal, então eles começaram a fazer os estudos para provar. O estudo de Honolulu foi negativo. O estudo de Porto Rico foi negativo. O estudo de Chicago foi negativo. Não houve nenhuma correlação. O grupo Cochrane, você que é médico da área de saúde ou da área de pesquisa que está escutando, sabe o que é o grupo Cochrane? O grupo Cochrane fez uma análise de 27 estudos, chamado meta-análise, com 18.000 pacientes e não mostrou nenhuma correlação de que a gordura saturada pudesse prejudicar. O Women's Health Initiative, com 49.000 mulheres, 8 anos de pesquisa na Universidade de Harvard, também não mostrou nada. O Dr. Forret publicou isso, que mulheres idosas com colesterol menor do que 155 miligramas por decilitro têm um risco aumentado de doença cardíaca 5 vezes, 5,2 vezes. O Dr. Ravnitkov, que apesar de parecer russo, ele na realidade é dinamarquês, Uffe Ravnitkov, que dedicou a vida dele toda a mostrar que esse negócio de colesterol alto causando doença cardíaca era uma piada, tá? E ele mostrou que mulheres de todas as idades e homens com mais de 55 anos, com colesterol mais alto, têm baixa mortalidade. É o contrário, protege contra morrer. O Dr. Drummond Holtz, em 1990, publicou no JAMA, colesterol mais baixo dobra o risco de doença cardiovascular.
O estudo epidemiológico de Framingham, que eu posso discutir depois em detalhes, também não mostrou nenhuma relação. O Dr. Wu, em 2010, trabalho recente, American Journal of Clinical Nutrition, com análise de mais de 300 mil indivíduos, chegou a si mesma conclusão que pode comer gordura saturada à vontade. O Dr. Tomohito Amazaki, de 2009, publicou com 150 mil indivíduos no Japão que o colesterol mais baixo, a mortalidade era maior, e ele já fez trabalhos como esse várias vezes. O Dr. Moura, em 2011, em Harvard, mostrou que, pelo contrário, que a gordura saturada na sua alimentação aumenta o colesterol bom, que é o HDL, tá? Diminui a lipoproteína A, que é muito trombogênica. Recentemente, em 2010, a doutora Ciro Tarino, no American Journal of Clinical Nutrition, com 347.747 pacientes, mostrou que não tem nada a ver. O Dr. Crowder, publicado em 2014, nos Anais Internos de Medicina, com 530.525 pacientes, um total dos dois estudos, de 878.272 participantes, também não mostrou nada, que gordura saturada não aumenta doença cardiovascular. Então a literatura está cheia disso, é só procurar. 50% da gordura da membrana celular é saturada. Se gordura saturada fizesse mal, como que a natureza vai colocar 50% da gordura que existe na membrana de cada um dos trilhões de células no corpo é saturada? O consumo de gordura saturada diminui o LPA, que é uma coisa que é indesejável, e aumenta o HDL, que é uma coisa desejável. 75% da placa aterosclerótica é feita de gordura poliinsatural vegetal. São os óleos vegetais que estão fazendo isso. A sua avó cozinhava com banha de porco e todo mundo tinha saúde, ninguém precisava ficar tomando remédio como toma hoje. Mais de 50% do leite materno é gordura saturada. Olha o que a natureza é sábia. Ela coloca no leite materno, já coloca mais de 50% gordura saturada. E as recomendações é que nós temos que comer menos de 10% de gordura saturada. Se o leite materno tem mais de 50% de gordura saturada, pô. Olha isso, de qualquer jeito que você olha o processo, a gordura saturada é um benefício. Criaram esse erro de que gordura saturada faz mal e isso aí continua sendo repetido, mas quando você vai para a literatura mostra exatamente o contrário. Eu não preciso inventar nada, não. Eu também não preciso procurar problema onde não existe. Eu tenho muita coisa para falar. Por que eu vou pegar uma briga dessa, que eu sou o sozinho contra todo mundo aqui no Brasil? Porque todo mundo, os jornais, os jornalistas, todos pensam que a gordura saturada faz mal. E eu estou aqui brigando que ela faz bem. Isso vai ficar para a posteridade, isso vai ir para a internet e vai estar aí. Eu vou morrer, isso vai estar aí para vocês observarem. E você que está aí me assistindo, eu espero que eu tenha estimulado o seu cérebro para você começar a pesquisar e não acreditar no que os outros falam, não, tá? Porque tem muito interesse econômico envolvido nisso aí.